desvios de contrato, né? Prestação de serviço mal executada, reuniões de bastidores sem participação dos moradores, né? Do conselho. E aí, quem está lucrando no seu condomínio? Tempo de Condomínio. Olá pessoal, estamos aqui diretamente do estúdio da Tempo FM em mais um programa Tempo de Condomínio Podcast, sempre com conteúdo extremamente relevante para você que é síndica, para você que é síndico, gestor condominial, morador de condomínio, prestador de serviço, enfim, esse programa é feito para você, né? Lembrando a você que se inscreva logo aqui no nosso canal do YouTube, que está aqui nos caracteres. Divulga no grupo de moradores, né? Divulga aí no grupo de prestadores de serviço, afinal, quanto mais alcance a gente chegar, mais esse conteúdo vai impactar no dia a dia aí do nosso mercado condominial. Tema de hoje extremamente relevante, extremamente polêmico, né? E lógico, para tratar desse tema, eu trouxe aqui para a nossa bancada mais que especialistas, amigos do mercado condominial que entendem muito, tá? Então, recebo aqui uma grande honra, doutora Flávia Pisse, grande parceira aqui do projeto Tempo de Condomínio, né? E também doutor Henrique Freud, para discutir e falar tudo. Não vamos perder nada aqui, não tem papas na língua, né? Então, sejam bem-vindos. Doutora Flávia, se apresente aqui para a nossa audiência. Bem, eu sou Flávia Pisse, advogo no direito condominial desde sempre, desde que eu me formei. E é uma honra estar aqui. Fico feliz demais desse projeto ter dado certo. Como eu falei para ti antes de iniciar o programa, eu via que a mesa não tinha ainda os equipamentos, iam chegar e Flávia, vai ser bacana demais. E aí, assim, eu tô vindo aqui pela primeira vez com tudo isso concretizado e tô feliz demais por você, Diego. Faça parte, você faz parte desse projeto, tanto que nos ajudou, né, no processo. E agora estamos numa nova jornada, a gente que agradece a tua participação. Doutor Henrique, seja bem-vindo também, boa tarde, se apresente aí para o nosso ouvinte, né, para o nosso telespectador. Boa tarde, meu amigo Diego, boa tarde, telespectador, boa tarde, minha amiga Flávia, que Boa prazer estar com tarde, você aqui, viu? Hoje a gente vai conversar aqui, eu quero à vontade, você fala comigo, eu falo com você, a gente vai botar hoje a boca aqui na botija, porque hoje a gente vai falar de um tema maravilhoso, que é corrupção, né, no mercado condominial. E para mim é uma satisfação, eu quero estar agora com o ouvinte, porque eu tenho certeza que assim como você, doutora Flávia, o Diego, tem gente ali do outro lado querendo ouvir o que a gente tem para dizer. Finalmente alguém que diga, né, doutora Flávia? Alguém que diga o que está acontecendo no mercado. Sem papa na língua. Sem papa na língua. Obrigado pelo convite. E aí, quem está lucrando no seu condomínio? Desvios de contrato, né, prestação de serviço mal executada, reuniões de bastidores sem participação dos moradores, né, do conselho. Então essa pauta a gente pensou e fez para você que está tendo essa dificuldade em seu condomínio, não está tendo transparência, né, em verificar as contas, a prestação de serviço em seu condomínio, né? Como a pauta já é polêmica, eu vou começar com o doutor Henrique. Qual foi o maior esquema, doutor Henrique? E aí você pode enumerar do mais básico, né, até o mais profissional, como a doutora Flávia colocou aqui nos bastidores. O que você pode exemplificar aí de fatos corriqueiros que você ainda acompanha aí no mercado? Diego, eu como advogado, o mercado me procura justamente para poder tirar e limpar esses problemas relacionados à gestão e corrupção. Eu me envolvi com recente no ano passado, um condomínio que contratou uma empresa de energia solar, com a promessa de economizar 3 milhões de reais. Nossa, promessa então, boa, hein? Então, efetivamente aconteceu a economia. Ela só não foi parar no bolso do condomínio. Por isso que eu perguntei, onde é que está parando o dinheiro, né? Então, fala como é que foi isso e na tua visão, né? O que está faltando para o mercado dar um basta. Além de vergonha na cara desses gestores. Nesse tipo de situação que cada vez mais comum. E eu até uso alguns exemplos que está parecendo a política, a má política. E a gente sabe que a política, de uma forma geral, existem políticos, né, sérios. Mas se a gente for fazer aqui uma analogia com a nossa sociedade, o condomínio é quase um reflexo da nossa sociedade, né? Sim, é uma microsociedade, né?
é uma microcomunidade, e ali tem gente de todos os níveis que se misturam, desde famílias abastadas, famílias pobres, famílias que tiveram uma educação mais refinada, outras que não, outras que já cresceram aprendendo a enganar. O certo é enganar, é ser o espertão. Então, assim, o condomínio é um reflexo disso. Você consegue ver as pessoas, assim, quando você vai para as assembleias, quando você... que tem vários tipos de pessoas, assim. E a gente vê em todos os níveis, né, Flávia? É impressionante. Não tem nível social, gente. Não tem. Não tem cara. Não tem cara. Eu vou começar trazendo aqui a situação do advogado. Eu vou ser o advogado aqui do morador. Aquele advogado que defende o síndico e não defende o condomínio. Ele está praticando um ato ilícito? Com certeza. Na verdade, o advogado, ele é contratado pelo condomínio e deve prestar serviço para o condomínio. Às vezes, os síndicos, eles querem que a gente trabalhe para eles. Entra com uma ação para mim de tal coisa, porque aconteceu isso enquanto eu era síndico. E aí, eu acho que você, já que o condomínio lhe paga, tem que ter esse benefício para mim. Não dá, não pode, porque ele não é síndico, ele está síndico. Doutor Henrique, estratégias de corrupção que já estão adotadas aí, incrustadas, infelizmente, no nosso mercado. Eu perguntei sobre o advogado, porque essa é uma das estratégias. O síndico se junta lá com o advogado para protegê-lo, criar um escudo e uma estratégia, né, infelizmente, de tirar o dinheiro do condomínio. Quais são as principais práticas hoje que você tem o conhecimento, né, e como morador comum, que geralmente não vai para a Assembleia, que no final vai pagar o pato, né, de uma taxa extra, como ele pode se proteger? Doutora Flávia, vamos fazer um bate-bola. Eu digo um, tu diz outro. Vamos lá. Gostei. Gostei. Vamos lá, eu digo um, você diz outro. Contrato com empresa desconhecida no mercado, com preço superfaturado que ninguém conhece, a obra nunca termina. Não, fico nervosa, gente. Lembra aí uma. Deixa eu pensar. Nota fiscal superfaturada. Tu vai deixar eu pensar, não? Vai. É aquele síndico que não faz uma triagem das empresas, de fato, leva lá aquela empresa do amigo e tal, porque vai receber uma propinazinha por fora. Exatamente. Desse daqui tem outra modalidade, uma versão dessa. Como é que é? Nem que ele não receba a propina, mas ele converte em outro contrato pessoal. Então, aquela manutenção de ar-condicionado, ele também agora vai ter que fazer a manutenção do ar-condicionado das empresas dele, da casa dele, da família dele. Essa eu vou parar. Aí vai de encontro com a doutora Flávia falou aqui em off também. Repita a pergunta que você me colocou aqui no ar. Se pode, né, doutora Flávia? Sobre um síndico que lhe consultou, e aí é muito comum, gente. Você pensa que não, morador, mas pasmem. Boa parte das empresas, infelizmente, para ganhar contrato, oferece lá o famoso 10%, o dízimo. Como foi esse caso aí que você falou aqui pra gente? Não, esse caso, para mim, foi emblemático. Primeiro porque era um síndico que, como o doutor Henrique falou, né? A gente não vê cara, não vê coração, não vê o bolso. E aí ele era uma pessoa, para mim, parecia uma pessoa muito decente, tudo. E aí ele me liga, Flávia, é porque eu fui fazer uma compra pro condomínio e tal, um negócio das tintas e tudo, e a empresa me ofereceu 10%. Assim, de cortesia. Você acha que eu posso receber ou isso é propina? Eu fiquei, como assim? Não, me explica um pouco, assim... Fala novamente. Porque, assim, como alguém pode pensar que isso não é propina? Porque ele deveria ter dito, não, você pega esses 10% e reverte para o preço do final da compra. Por que você vai receber 10%? Agora, olha que sinuca de bico, porque o cara, além de ser corrupto, ele ainda me pergunta, né, para ver se eu convalido. Mas valida, sabe, né, qual é a situação? Valida. É que muitas vezes, e agora a gente fala de uma dificuldade do mercado como advogado, o cliente ele quer passar a responsabilidade do crime para nós. Então, na hora que eu, como advogado, eu assumo e digo, não tem problema, a culpa é sua. Sim. Né? Bom, os sinais. Eu acho que o mais importante aqui é a gente demonstrar para você, morador, para você que é membro do conselho e para você também que é síndico, que atua de forma correta, né, e não está contaminado, né, por práticas
infelizmente, que estão sendo adotados aí no mercado. Aí a dica vai para o morador primeiro, né? Que não é do conselho, não faz parte da gestão, não vê prestação de conta, não vê nada. Quais seriam os sinais aí que mais se percebe, né, um indício, né? A gente não pode aqui afirmar nada, mas os indícios, os sinais, onde o morador pode estar alerta, né, em estar atento com relação ao dinheiro que ele emprega todo mês com a taxa de condomínio. Assim, eu vejo quando o síndico ele não quer prestar contas ou ele dificulta a entrega da documentação, dificulta a entrega dos contratos, porque os moradores eles têm direito a ver os contratos feitos com o condomínio, né? Então, assim, quando ele começa a dificultar, é um indício muito forte. É um indício muito forte. Quando não termina a obra, um cliente meu, Diego, ele contratou uma construtora para fazer um serviço. Aí essa construtora fez o serviço e aí disse, não, mas a gente tem que fazer um outro contrato para dar continuidade. Nisso, Diego, foram 4 anos de contratação da mesma empresa. Isso. E no final das contas, foi uma catástrofe, porque todas as obras não prestaram. Isso. Uma das obras era uma piscina que tinha sido reformulada, revitalizada e tal. E eles fizeram de tal forma que colaram as cerâmicas por cima. Eu sei que a bicha não aguentou. Caiu pro subsolo. Tem uma enchente pro condomínio do lado. Então, assim, a má contratação. E por que era só essa empresa? Então, por que eu estou comentando isso? Porque quando você tem uma repetição da mesma empresa, da mesma empresa, é um ponto a se questionar. Por quê? Será que todas as vezes que foram feitas cotações, sempre aquela mesma empresa estava com o melhor preço? Não, doutor. E sempre é assim, sempre é uma grande obra. Não bastasse ela demorar, é uma grande obra. E o que é que acontece também? Outro sinal. É o seguinte, às vezes existe uma pequena obra, o jardim está precisando de um leve cuidado. Então eles deixam o jardim praticamente morrer para transformar um pequeno contrato numa grande obra, uma obra de revitalização de todo o paisagismo do condomínio. Eles deixam a infiltração dessa piscina destruir a estrutura para que vire uma grande obra que dure tempos e tempos, e sempre são feitos, nenhum com grandes empresas sérias de mercado. É sempre alguma empresa de um amigo que nunca acaba, que nunca termina e vira sempre uma coisa, o condomínio ele vai se acabando e a pessoa vai fechando contratos, e esse síndico ele tem urgência em fechar esses contratos. Para ele fazer uma assembleia de um tópico normal, ele não faz. Agora, para a assembleia, para aprovar grandes contratos e grandes reformas, é com ele mesmo. E quando ele não quer fazer nem essa assembleia? Quando liga para mim e fala assim, doutora Flávia, é porque eu quero reformar a quadra e aí eu queria saber se eu posso fazer a obra independente de assembleia. Gente, quanto é que é essa obra? É uma coisa assim, só ajeitar alguma coisa que quebrou? Não, a gente vai trocar, vai trocar tudo. Vai quebrar tudo e vai fazer tudo de novo. Aí fala para mim, aí eu falo, gente, olha, essa não é uma obra necessária e nem urgente. Porque tem aquela coisa de que... E aí eles querem se pegar nesse... Eu vou de contra a sua deixa agora, doutora Flávia. Como o morador, ele consegue, numa situação que eu vou narrar agora, o síndico é protegido ou acumulado com o advogado, né? Vai para a assembleia já, que a gente chama de carta marcada. Isso. Às vezes com a empresa de um amigo, até onde vai essas amizades, ou até mesmo parente, já me deparei com a situação de um conflito direto, né, de interesse. E o morador está lá vendo toda essa situação já com um pensamento, né, e pode até acontecer dessa forma, mas de forma correta, obedecendo o rito, né, a chamada da assembleia de forma correta. Até que ponto o morador leigo ele consegue entender que aquilo está errado? Como ele pode se proteger? Com o que ele deve exigir nesse momento? Olha, eu indico para esses moradores que façam também uma cotação de mercado. Porque aí no dia da assembleia, eles vão poder apresentar uma outra empresa com um outro know-how para que se compare à empresa que está sendo apresentada pelo síndico. Agora, o problema, Diego, é que muitas vezes não tem essa pessoa no condomínio para ter essa preocupação. Isso. Para ter esse cuidado. Se tiver, se os condôminos se prestarem ao menos a ler os livros de prestação de conta, e nesse momento eu acho que a
a informática, o meio digital, tem ajudado muito para diminuir a corrupção, porque agora você tem os balancetes em tempo real. Então, se o condomínio não quiser, ele vai lá na casa dele, no computador dele, abre e vê, analisa as notas, né? Agora, a gente está falando muito do síndico, do advogado. Eu tenho até eu vivenciei um caso chatíssimo com um advogado, uma advogada, colega, que deu um golpe no mercado condominial. E foi muito difícil para mim. É muito difícil. Foi muito difícil, porque, inclusive, era uma mulher. Eu super valorizo o trabalho da mulher na advocacia e tal. E eu tentei argumentar. Ela tinha, só de um dos meus clientes, ela fazia os acordos e ela não repassava o valor. E aí eu fazia outro e não repassava o valor. Em condomínios grandes, essa corrupção que ela praticou, essa prática indevida dela, foi 300 mil. Isso. Leviano o síndico, que não... Como você consegue demorar para ter um rombo de 300 mil? Foram 2 anos de rombo. E aí, doutora, a responsabilidade civil aí, a criminal? Porque a gente escuta muito aqui nos debates de 4 anos de mercado que sempre o síndico é o responsável civil, criminal, ele responde pelo ônus, pelo bônus, ele tem o poder de contratar e também tirar as empresas, e a gente sempre trabalha aquela história, o conselho vai fazer o papel do síndico, do Código Civil? Não, né? O conselho fiscaliza. E numa situação dessa, as pessoas podem entender que ele pode estar conivente ou até dentro de um acumulado, ou não. Nesse caso, ele não estava. Mas aí os moradores que vão pagar essa conta, porque no final, o que sobra? Talvez, acredito, uma cota extra. No final, eles contratam a minha, doutor Henrique. Exatamente. E a gente recupera toda essa grana, porque eu recuperei. Eu entrei judicialmente contra a colega, com a antiga formação de quadrilha, porque eu acionei todo o financeiro da empresa dela, porque eles deixavam de fazer o repasse e sabiam que o dinheiro estava entrando. Então, eles eram coniventes com o crime. Então, eu entrei com formação de quadrilha, estelionato, apropriação indébita. Aí, na esfera civil, ação de exigir contas para que ela prestasse conta de todos os valores que ela havia recebido. E, na OAB, eu entrei com reclamação disciplinar. Só para ficar claro, a atividade era de cobrança? Cobrança. Cobrança de taxa condominial. Cobrança. E, assim, eu fiquei muito chateada, porque quem trabalha sério acaba tendo a visão deturpada. Porque quando você fala assim, o advogado e o síndico, não sei o quê, você vê como a figura do advogado, ela tem um peso, assim, e se você tem gente pilantra em tudo que é profissão. Em todas as profissões. Mas se um advogado aparece sendo pilantra, rapaz... Pega muito mal, né? Muito mal, porque parece que é todo mundo. É para a classe. É para a classe toda. Mas falando do contexto global de um condomínio, a gente falou da perspectiva do gestor, principalmente, né? O que toma a decisão, que é o responsável, que é o síndico. Você colocou aqui uma situação dos prestadores de serviço, mas existe dos dois lados. Existe a situação do morador que assedia um colaborador para ter benefícios. Isso é comum, inclusive, né? O porteiro lá que favorece o morador X em troca de um benefício financeiro ou de um benefício realmente de um lanche. Já me deparei com a situação dessa, olha, o síndico dá a norma, a regra é essa, só entra se for de acordo com o regimento, essa norma dá, mas o senhor fulano do apartamento tal, ele me ajuda com isso. Aí a gente vai para o prestador de serviço, é o prestador que chega logo oferecendo os 10%, né? Então, eu acho que esse conteúdo é realmente para uma reflexão geral, né, do mercado condominial de uma forma completa. Eu quis trazer a perspectiva do gestor porque é o que a gente vê, né, o que a gente escuta no dia a dia, nas perguntas, nas mesas de reuniões, nos encontros, e ele que toma a decisão final, né, o responsável legal e civil do condomínio, trazendo para uma realidade, né, de consultoria. O condomínio que está passando por um processo de mudança de síndico por suspeitas. Hoje você recomenda ir a fundo, porque eu tenho escutado, pasmem, que é melhor não mexer mais. Vamos começar do zero,
não vamos atrás, não vamos gastar mais dinheiro, empenho, esforço com isso, né? E eu acho que a gente tem que trazer aqui a perspectiva de quem vê a coisa correta, quem enxerga o mercado de uma forma correta, né? Mas, doutor Henrique, a gente tem conseguido grandes êxitos nas ações de exigir contas. E antigamente demoravam. Hoje em dia, pelo menos as ações que eu tenho movido, têm sido muito mais rápidas. Isso. Muito mais rápidas e a gente consegue recuperar. Consegue recuperar? Consegue recuperar. Diga aí as ferramentas mais exitosas que os gestores podem utilizar para reaver, né? Uma boa auditoria. E aí a auditoria... Começa por aí, né? E aí a auditoria ela tem que ser boa, porque eu não entendo bulhufas de número. Não entendo de lei. Advogado com matemática é um problema, né? Não é não? É. Então, assim, o que eu peço é uma boa auditoria. E nem toda auditoria eu gosto. Então, volta, às vezes os auditores ficam chateados comigo, mas é porque só eu sei que você entra com a ação de exigir contas e aí depois você entrega qualquer auditoria lá e aí depois vai chegar um momento que o síndico não vai prestar as contas. Isso. Não vai. E aí o juiz vai dizer assim, agora, autorzinho, pois agora apresente você. E aí, como é que eu vou apresentar? Exatamente. Então, assim, o último processo da auditoria, que precisou de auditoria, eu tive que refazer a auditoria da pessoa. Peguei um estagiário, falei, meu filho, você se sente aqui, fiz uma planilha de Excel. A auditoria tinha chegado a 40 e poucos mil. Na verdade, eram 380 mil reais. Então, por quê? Porque ela fez por amostragem. Então, uma ferramenta, não faça auditoria por amostragem. Isso. Doutor, na sua visão, quais seriam as ferramentas, né, mais adequadas para se constituir um processo, né? Para lhe dar embasamento para defender o condomínio? Na prática, Diego, o que acontece? Até essa auditoria chegar, e que ela é necessária e muito bem-vinda e muito importante, a doutora Flávia falou muito bem, essa auditoria ela tem que começar por cada um dos condôminos. Sim. Então tem que haver uma movimentação interna. Então tem que ser exigido balancejo, tem que ser exigido prestação de contas, tem que ser exigido todo o material. Então esse olhar analítico, crítico, técnico, como diria o popular, não é isso? O olho do dono é que engorda o gado. Isso sempre vai existir, sempre volta para a gente olhar com um olhar minucioso e pontuar coisa por coisa. E a boa notícia é que a tecnologia ela nos ajuda bastante hoje. Então, movimentação bancária, Pix, tudo hoje é muito melhor auditável do que já foi um dia, né? Sim, com certeza. Foi isso que eu fiz. Eu peguei os balancetes e fiz quase um balancete novo. Não, exatamente. Bom, a gente vai começar agora o nosso bate-bola aqui, direitinho aqui, que é o termômetro, né? Termômetro da gestão. A gente vai fazer aqui uma pergunta direta, vocês vão responder em formato de ping-pong e a gente vai trocar essa ideia agora, né? Então, verdade ou pegadinha, doutora Flávia? Confiança substitui controle? Não. Se você tiver a confiança, mas não tiver controle, você vai daqui a pouco parar de ter confiança, porque as coisas vão acontecer fluidamente e algo vai acontecer de errado. Gestão preventiva custa caro, verdade ou pegadinha, doutor Henrique? Pegadinha, gestão preventiva é a melhor economia já feita, Diego. Não tem nada mais barato nessa vida do que eu entrar prevenindo processos, danos. Olha só, vindo de uma audiência agora pela manhã, em que um prestador de serviço em que a gente contratou mão de obra, né, Diego? A empresa não pagou devidamente uma série... Não fale o nome, por favor. De questões. Problemas pra né? gente. Tá bom? Isso vai sobrar para quê? Sim. Isso vai sobrar para o condomínio. Certo? Porque quando eu contrato uma empresa terceirizadora de mão de obra, eu, como tomador de serviços, eu respondo subsidiariamente. Não é isso? E cabe a quem? Cabe, isso a lei determina. Cabe ao condomínio o papel de fiscalizar. Doutora, orçamento mais barato é sempre o melhor para o condomínio, verdade ou pegadinha? Totalmente pegadinha. Na verdade, eu acho que é o pior. Você tem que fazer... primeiro, saber qual é o escopo do seu orçamento. Porque na questão de corrupção, o que acontece? Você manda uma empresa, aí pede para ela fazer a empresa A, que não é a empresa que o gestor pilantragem quer. Empresa A, faça um orçamento aqui de uma obra, aí você fala a obra. Aí é quase uma pirâmide do Egito. E aí a outra obra... Aí você fala para a empresa que você quer. Olha, faça aqui uma obra, eu quero que você faça aqui. Mas é isso aqui, essas pinceladinhas aqui. Aí ele superfatura essa aqui, que teoricamente é mais barata. Essa daqui talvez tenha um preço razoável, mas é o preço real. Então, para o gestor, para os condôminos, um grande
forma de driblar a corrupção é saber se os orçamentos possuem o mesmo escopo. Na verdade, é exigir, né? Exigir. Não é nem saber, não, é exigir. Porque se não tiver padrão e parâmetro, como é que você vai conseguir entender se não está comparando banana com banana ou banana com Mas laranja, é o que mais né, acontece, doutora? né? Eu tenho uma história para contar dessa daqui. Eu fui convidado uma vez por um síndico para concorrer com o próprio advogado dele, para fazer uma ação contra a construtora. O síndico, ele fez essa estratégia sem o advogado saber. Tava todo mundo combinado, mas ladrão que rouba ladrão tem esse ano de perdão. Na hora da Era de abertura... prisão. Na hora, exatamente. Era pra ser. Na hora que foi feita a leitura dos preços, ele, ao invés dele combinar as especificidades para beneficiar o prestador dele, ele fez o contrário, Flávio, ele prejudicou. Na hora da leitura, ele me mandou ler um valor mais baixo, que ele sabia que o meu estava mais baixo do que o que já era o advogado dele, que cobrou alto porque já tinha confiança, né? E na hora, ele não cumpriu o requisito de idoneidade da licitação. E leu na hora. A pessoa, o prestador de serviço dele, ele passou a perna no próprio advogado. Minha Eita, Nossa pasma. Senhora. E ele teve que cobrir o meu preço ao vivo. Eita, Eu fui usado pelo mercado para baixar a parceria do próprio parceiro. tá difícil, né? O mercado, a gente vai corrigir. O programa Tempo de Condomínio nasceu com esse propósito, de trazer sempre conteúdo sem amarração. A gente fala aqui o que deve ser falado, né? E hoje eu tive a honra de receber aqui grandes advogados especialistas no mercado condominial. Realmente o tempo é muito curto para muito conteúdo. Eu quero terminar o nosso termômetro da gestão aqui, se é verdade ou pegadinha, doutor Henrique. Eu já falei do orçamento. Se ninguém reclama, a gestão funciona bem? Não existe isso. Gestão é vigilância. Tem que estar todo mundo reclamando, apontando. Tem que estar lá... Aí, doutor alguém- Henrique, também não, né? Todo mundo reclamando o tempo todo, vamos Tem. reclamar com razão, Exigindo, né? Exigindo, reclamando, exigindo. Exatamente. Tem que estar toda hora vigilante. Porque o condômino ele não entende. Então ele reclama. Não tem jeito. Se eu pudesse dar uma complementação, Diego, eu acho assim que o gestor, o condomínio como um todo, ele tem que se cercar de bons profissionais. Profissionais que tenham idoneidade. Então, Isso. muitas vezes contrata ali uma terceirizada que cobra menos, mas ela vai ter problema trabalhista. Faz pelo simples, porque é mais barato, mas está fraudando o erário. Sonegando imposto. Vou E ser aí, bem claro. isso pode voltar para o condomínio. Então, nem sempre o menor preço é o melhor. Outra coisa, a administradora. A administradora, ela... Muitos síndicos ainda não são profissionais, na verdade, né? A maioria dos síndicos não são profissionais. E, de fato, eles não têm conhecimento, de repente, contábil e etc. E a administradora de condomínio, ter uma boa administradora faz muita diferença. Ela ou atrapalha e termina de lhe enterrar, é a última pá de muito, cal, né, doutora? ou ajuda muito. Para que você não deixe de pagar nada fora do prazo, para que você não deixe de pagar nenhum tributo, não incorra Isso. em multa. Escolher uma administradora que tenha um contador para assinar os balancetes, porque aí ele vai se responsabilizar por ver se as notas fiscais são frias ou não. Porque, assim, se eu tivesse que dizer uma coisa para tentar driblar a corrupção, é a agilidade. Pois eu vou lhe perguntar, não é uma não, 2 ou 3. Cada um agora vai ter a oportunidade de falar diretamente para o nosso telespectador naquela câmera ali, doutor Henrique, começando por você. Considerações finais aqui do nosso programa, né? Se você pudesse, em 3 dicas, né, orientar aqui o nosso mercado, e aí começando pelos síndicos, e aí eu quero que você passe a perspectiva dos prestadores e para os moradores também, doutora Flávia. Mas voltando aqui para o doutor Henrique, dê a sua mensagem final aí, e também seus contatos para quem quiser tirar dúvida. Aqui é o momento para a gente se despedir desse nosso quadro agora. Meu amigo Diego, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Eu sou o Dr. Henrique Freud e eu não paro enquanto eu não mudar esse mercado. E eu agradeço porque aqui a gente está ao lado um do outro com a doutora Flávia Pisse, né? A dica que eu dou é justamente sobre a última frase que a gente falou. Fazer o certo dói. Tomar uma vacina dói. Pagar imposto dói. Se a sua gestão ela é maravilhosa e está tudo lindo e ninguém reclama, não estão fazendo certo, porque fazer o certo dá trabalho. Fazer um balancete complexo, bem detalhado, dá trabalho. Tudo que for o caminho certo, ele é dificultoso. Se tá fácil, gente, duvidem de tudo. Doutora Flávia, contigo. Tá, falar sobre... Pode falar aqui nessa câmera que você está falando direto para eles.
Então, gente, Diego, foi um prazer enorme estar aqui, como sempre. Eu adoro, me sinto super à vontade aqui com você. O doutor Henrique falou que só sai quando mudar o mercado. Eu atuo nesse mercado, doutor Henrique, há 23 anos. Me formei, comecei a advogar nisso e me apaixonei, estou aqui até hoje. Então, assim, se eu pudesse dar um recado assim, para os condôminos, se cerquem de bons profissionais. Primeiro, uma boa administradora, que tenha um contador para validar as notas fiscais, porque muitas vezes os síndicos, e a gente não falou sobre isso, mas tem os níveis de mau caratismo, né? Os níveis de pilantragem que vão crescendo. Isso. Tem os níveis mais amadores ali, 10%, vou usar ali o fundo reserva, depois eu devolvo, mas tem ali o nível hard, que o golpista mesmo, profissional, golpista, né? Profissional. A última ação de exigir contas que eu entrei tinha não sei quantas notas fraudadas. Então, conluio mesmo com outras empresas. Então, isso. Contratar pessoas que tenham idoneidade. Pesquisar. Saber se aquela empresa ela já fez algo de errado com outra empresa. Porque aparece. A segunda coisa é fiscalizar. Como bem disse o doutor Henrique, fiscalizar. Porque se você fiscaliza, e fiscaliza logo, e fiscaliza sempre, o problema é pequeno. Porque você vai descobrir a fraude, a corrupção embrionária. Mas se você fica alheio e aí espera um ano de gestão para ver, agora o negócio está ruim, nosso condomínio virou uma droga, e aí vai atuar, o rombo já é muito grande. Isso. E é daí que surge aquilo, você ganha, mas não leva. Por quê? Porque você entra com a ação de exigir contas, você ganha a ação de exigir contas, mas muitas vezes o síndico ele não tem patrimônio para devolver aquele dinheiro. Isso. Então, por isso que muitos condôminos, muitos síndicos que assumem depois das destituições, porque eu tô advogada das destituições, eu não sei o que esse povo me chama tanto para destituição, e aí depois eles ficam pensando, já vou entrar contra essa pessoa já não tem nada. Mas o certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E a gente tem que fazer, porque a gente só muda a realidade se cada um fizer a sua parte. É isso aí, pessoal. Gratidão imensa, né, por esse programa exemplar, né, esse momento exemplar aqui que a gente trouxe 2 especialistas aqui no segmento do condomínio, de condomínios, 2 assessores jurídicos e especialistas, né, no direito condominial. E agora eu recebo aqui na nossa bancada para continuar o nosso bate-papo sobre esse tema extremamente relevante, que é corrupção em condomínios, um tema muito sério. Ela que é síndica, né, também advogada, doutora Amanda Brito, também proprietária da Arte Governança, é uma empresa de sindicatura condominial aí que está nascendo no mercado, já está atuando no mercado. Seja bem-vinda, doutora Amanda. É um prazer te receber aqui no nosso estúdio. Obrigada, Diego. É uma satisfação enorme estar presente com vocês com um tema tão polêmico e sensível. Nós que estamos à frente desse mercado condominial temos a responsabilidade e o dever de mudá-lo, principalmente no que diz respeito a essa infeliz coincidência que estamos a tratar hoje, que é a corrupção. Bom, a perspectiva do nosso projeto, do nosso programa, como você bem sabe, aí telespectador, é trazer voz, né, de forma propositiva, assuntos, né, que realmente tragam impacto no seu dia a dia e de alguma forma impacto aí na fiscalização do seu condomínio, né? Doutora Amanda, ela faz os 2 papéis, ela é síndica, também advoga para o mercado condominial, e eu queria agora ouvir a perspectiva do gestor, né, doutora Amanda? No primeiro bloco a gente falou muito do papel do síndico, infelizmente, né, o mercado tem destituído muitos síndicos, e um dos principais pontos é um indício de uma corrupção, né, financeira ou de atos, maus atos administrativos. Mas para você, o que é que você enxerga hoje de mercado e como síndica, né, onde é que você observa esses pequenos delitos, as falhas que acontecem em condutas, né, falta de ética de morador, de prestador de serviço, de próprio funcionário, colaborador, está enraizado. Infelizmente, essa é a grande verdade. O que você pode falar aí para os nossos telespectadores? Bom, a perspectiva de síndico hoje no mercado tem se gerado muitas destituições, como falado agora há pouco pelos 2 colegas.
o doutor Henrique Freud e a doutora Flávia Pierce. Mas, diante do cargo de síndico hoje, que a minha empresa, a Arte, se propõe a fazer no mercado desde dezembro, é justamente para que nós tenhamos essa ciência de que dentro do condomínio nós temos várias células. Nós temos os prestadores de serviço, nós temos os colaboradores, que às vezes são terceirizados, às vezes são próprios, nós temos os condôminos. Então, aquele morador que manda um bolo para a portaria, aquele morador que contrata o serviço do zelador para fazer a sua faxina na hora daquele intervalo de almoço, isso também é uma forma de desviar ali aquela conduta, seja do próprio prestador de serviço, do colaborador. Como que isso acontece? Propiciado pelo próprio condômino. Então, nós precisamos, dentro de um organograma condominial, ter uma visão holística, bem distante realmente da parte do síndico, porque não apenas o síndico é essa válvula de corrupção, mas nós temos aí vários lugares dentro do condomínio, desde portaria, zeladoria, que também sofrem esse tipo de intenção. Então, como que a gente começa a fazer esses ajustes? Primeiro, trazendo empresas no mercado que nós tenhamos essa possibilidade de ver a habilitação técnica. A empresa prestadora de mãos de obra terceirizada, ela precisa trazer para a gente segurança. Como que traz segurança? Prestação de serviço de qualidade. Geralmente não é a mais barata, mas... Nem sempre, né? Nem sempre é a mais barata, mas a gente precisa ter essa visão. Investir no patrimônio é de fundamental importância para que nós tenhamos pelo menos um pouco a mais de responsabilidade. Essa responsabilidade ela é refletida nos seus funcionários. Com certeza. Consequentemente, uma empresa dessas, que oferece os famosos 10% que vocês tanto falaram aqui, ela já deve ser desabilitada dessa concorrência na hora que ela fizer esse tipo de oferta. Mas, doutora, o ponto principal, né, na prática, nem sempre o morador está envolvido nessa reunião, nem sempre até o conselho, que é o órgão fiscalizador, ele é convidado a participar. Como a gente mobiliza essa população, como a gente mobiliza os moradores, como um síndico que prega a transparência, ele deve agir para envolver essas pessoas. Fazer perguntas. Eu gosto muito quando os condôminos participam perguntando. A história que aqui se colocou de reclamação, o doutor Henrique Freud trouxe reclamação. Eu trago perguntas. Um morador curioso, ele vai ter respostas que podem ou não levantar dúvidas sobre a conduta dessa gestão. Então, a partir do momento que você não tem acesso à documentação, que você não tem acesso à prestação de contas, que você não tem acesso ao conselho para tirar dúvidas... Já fica alerta, viu? Olha a dica. Fica com a pulga atrás da orelha, porque aí tem algum problema. A questão dos orçamentos, ela deve estar lá na administração 3 no mínimo. Mais do que isso, às vezes menos do que isso, porque hoje no mercado a gente não tem realmente, às vezes, retorno imediato, mas é necessário. Sim. Então, a transparência começa da falta de entrega do síndico de documentações que são de cunho público. Nós temos aí a Lei Geral de Proteção de Dados? Temos. Mas o morador pode ir até a sala da administração e compulsar os livros e tirar dúvidas com o síndico. Quem que não foi ainda, vá. E o síndico que não tiver resposta na ponta da língua para dar, começa a ficar de olho. Cobrança, né? Eu acho que é um dado extremamente importante. O condomínio está com inadimplência alta e o síndico pedindo uma cota extra para cobrir despesa e não tem uma ação efetiva. Inclusive, das informações, a gente sabe da proteção que a senhora bem colocou, dos dados, mas até que ponto o morador que está vendo lá uma assembleia para aumentar a taxa ou até uma cota extra e vê que não existe um trabalho efetivo para resgatar valor, porque inadimplência é dinheiro parado, né? E necessário para o condomínio. O condomínio não é empresa que visa gerar lucro, ele tem que é um fluxo de despesa, é receita e despesa. O que o morador pode fazer em termos de coleta de informação para exigir que o síndico tome atitudes mais proativas em relação a isso? Além, lógico que existem várias demandas hoje, soluções no mercado, né? Que resolve isso de forma imediata, inclusive. Perfeito. A cobrança, quando ela é direta por parte do condomínio, existe uma prática que eu gosto muito. O condomínio, quando tem essa visão em assembleia de que precisa majorar a cota ordinária em razão da inadimplência, deve estar atento a 2 pontos. Quem que faz a cobrança do seu condomínio?
Se o síndico ainda não fez uma reunião chamando esse escritório de cobrança para fazer essa apresentação, é importante e pertinente que você solicite. Porque o escritório de cobrança deve apresentar para você quais são as ferramentas utilizadas para cobrar e se principalmente não há inadimplência seletiva. O que é isso? A inadimplência seletiva é aquela onde o síndico dá aquele desconto àquelas pessoas que ele tem mais apreço. Proximidade. Aquele síndico que dá um desconto ou que parcela em vezes de financiamento de carro, que eu costumo dizer, de alguém do conselho. Alguém do conselho, inclusive, eu não acho prudente que esteja inadimplente. O síndico orgânico não deve estar inadimplente. Isso é, inclusive, uma pauta fundamental para a destituição, porque ele deve ser o primeiro a cumprir com as suas responsabilidades. Porque quem mora em condomínio tem um dever, e o dever é de manter suas taxas em dia. Então, fica a dica para solicite que o síndico apresente em assembleia ou em reunião o escritório de advocacia que faz as cobranças, entenda como funciona a régua de cobrança, qual que é a dificuldade que vocês estão tendo para receber, porque às vezes há uma dificuldade, Sim. Se há processos judiciais, se sim, como estão os trâmites, não necessariamente precisa saber quem está inadimplente, qual que é a unidade, mas quais são as ações tomadas para a sua recuperação, é de fundamental importância, é um dever do síndico apresentar aos moradores. Doutora, para a gente finalizar, conflito de interesse. Eu acho que é um ponto que o mercado, infelizmente, aqui do estado do Ceará, é o que eu percebo demais. A empresa que presta 3 serviços, ela mesma se fiscaliza. O síndico que é síndico, jurídico, administrador. Como é que a senhora enxerga esse movimento e como o morador ele pode se proteger em relação a isso? Essa sua pergunta é excelente porque eu sou uma das pessoas que mais tenho aversão à famosa cesta. Nós temos aí, inclusive recentemente, em um dos condomínios que eu assumi, nós identificamos uma verticalização por parte do ex-gestor. Então, de tudo tinha nesse condomínio, desde vender água até alugar por temporada. Então, nós tínhamos aí uma empresa, literalmente, funcionando dentro de um condomínio. Então, essa questão de estar tudo na mesma cesta é preocupante. Nós precisamos entender que o jurídico deve fiscalizar o síndico e deve ter um estreitamento com o conselho para, de repente, alertar. A prestadora de serviço de mão de obra deve ser fiscalizada pela administradora. A administradora deve fornecer ao síndico as responsabilidades tributárias que, de repente, essa mão de obra terceirizada não está cumprindo. Para que tudo isso seja levado em consideração, nós precisamos ter todas essas empresas de responsabilidade, de know-how e que tenham todas elas devem ter uma coisa em comum, que nós estamos falando de corrupção. Então, devem ser responsáveis, devem ser sérias. E lembrem-se, a seriedade hoje, a honestidade hoje é vendida. Então, hoje a gente está pagando por honestidade. Então, as empresas hoje, no mercado, que têm responsabilidade civil com você, que é síndico, que é condômino, elas não são as mais baratas, mas elas são as mais indicadas para cuidar do seu patrimônio. E é importante, né, deixar muito claro que a independência de cada serviço, de cada atividade, ela é primordial para você não ter conflito, esse conflito de interesse entre a empresa gestora fiscalizando a empresa de mão de obra, que a gente sabe é a maior despesa de um condomínio, é um serviço de mão de obra. E eu acho que é onde tem o maior volume de assédio entre síndicos, né, entre a própria empresa tentando captar, né, síndicos. Então, esse alerta aqui é muito importante. Para a gente realmente finalizar o programa, eu queria que você passasse a tua impressão, as tuas dicas, né, que a gente chama aqui dica do especialista, para quem está vivenciando um momento conturbado, para quem está aqui acompanhando o nosso programa, né, e não sabe para o primeiro caminho, para onde recorrer, o que ele deve fazer, está se sentindo que o síndico, ou gestor, ou essas situações aí de privilégios, né, que moradores têm diretamente, né, com os funcionários do condomínio. Se você pudesse resumir aí 3 dicas, doutora Amanda, o que você pode passar aqui para os nossos telespectadores? E no final eu queria que você compartilhasse também seus contatos comerciais para consultoria, né, para realmente ouvir aí o nosso telespectador. Diego, a primeira dica que eu quero trazer para as pessoas é não tenham medo. Como advogada, eu já destituí alguns síndicos e, sem nenhuma exceção, o que eu escuto é: nós temos medo das retaliações.
Então, muitos síndicos que estão à frente, nesse segmento de corrupção, eles fazem retaliações expressivas. Então, não tenham medo. Juntem o maior número de pessoas dentro do condomínio que tenham uma visão similar e comecem a apresentar provas dos indícios que você se convenceu de que algo estaria errado. De posse dessas 2 primeiras dicas, vem a última e talvez a mais importante. Contate um advogado independente. Comece a fazer desse advogado a sua fonte de informação sobre as suas dúvidas. Porque às vezes é só dúvida, às vezes é falta de conhecimento. Mas alguém que tem um pouco de conhecimento pode trazer luz. Então, essas perguntas, solicitação de documentação, explicação do síndico, ele foi evasivo, ele começa a te perseguir, notifica e multa você sem motivos aparentes. Então, nada mais forte do que esse indício de que você está no caminho certo. Não é perseguição à toa, é tentativa de retaliação porque você achou que a fonte, você está certo. Então, não tenha medo, segue em frente e salva teu patrimônio. Queria agradecer imensamente, doutora Amanda, aqui pela primeira vez, né, em nosso programa, nesse formato podcast. Já esteve comigo lá no formato anterior, na rádio. Com imensa satisfação que todo o time aqui da Tempo FM, do programa Tempo de Condomínio, te recebe e te parabeniza, né, por esse conteúdo extremamente didático, muito relevante. E você aproveite muito esse conteúdo, esse nosso episódio. Você está chegando agora. Te convido a acessar o nosso canal, né, do YouTube, é o canal Tempo de Condomínio. Você já se inscreve nesse nosso canal e já compartilha aí no seu grupo de moradores, grupos de síndicos. Quanto mais o nosso conteúdo puder chegar nesse mercado condominial, mais a gente vai transformar de forma positiva. Agradeço demais a sua audiência. Doutora Amanda, muito sucesso e bons negócios para a senhora. Eu quero agradecer a você, Diego, pela condução de sempre. Realmente, eu estou adorando esse formato, desejo muito sucesso. O meu nome é Amanda Brito, eu sou advogada condominial. Estou na empresa Arte, Governança Executiva para Condomínios no mercado recentemente, mas para mudá-lo. E espero que para melhor, porque nós precisamos. Muito obrigada. Obrigado. Para você, vou deixar aqui o nosso QR Code. Manda uma mensagem. Quer coletar aqui o contato dos nossos participantes, o material resumido do nosso episódio, você acessa aqui no QR Code, aponta o teu celular, vai falar diretamente com a nossa produção. Obrigado e até o nosso próximo episódio, Tempo de Condomínio Cast. Tempo de Condomínio. Oferecimento Rede Unicom, especializada em segmento condominial. Única Serviços, mão de obra terceirizada. Ideal Solutions, corretora de seguros, solução para condomínios, empresas e planos de saúde. Megagem, grupo gerador e bombas. ACN Tratamentos, 10 anos de mercado com água de qualidade. 3110-7577. Audite Consultoria, especializada na gestão de seu condomínio. Ícone Elevadores, distribuidor autorizado Cone Ortobras para todo o Ceará. Água Ouro Azul, uma mina de saúde. Top Clean, soluções em higienização pessoal. CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará. Universo AGV, proteção veicular a preços justos.